alguns estados para que tivesse um facilitador que conseguisse mobilizar essas conferências. A primeira Conferência Nacional de Santa Catarina teve acho que 30 ou 40 municípios que fizeram conferência, né? A comissão que foi para a Conferência Nacional deu vergonha. A gente chegou lá, ficamos eu, o Silvestre, mais alguns, discutindo a cultura nacional. O resto foi tudo passear em Brasília. Gente que tinha ido para passear. Gente. Foi uma vergonha, a gente passou vergonha. Porque uma delegação de 30, 40 pessoas, né? 7, 8 ficaram discutindo lá. O resto foi passear em Brasília. As madames. Aí, não dá mais para a gente ter esse tipo de coisa. E aí, nessa segunda conferência, agora o Ministério me chamou. Eu não sou funcionário público, não sou funcionário do Ministério. Falou assim: olha, a gente viu que você tem a federação, viaja muito pelo estado todo, conhece, topa tentar mobilizar as conferências? Eu olhei o estado, olhei as conferências que tinham sido feitas, meu Deus do céu. Não, topa. Vai ter um seminário do Plano Nacional, vou estar lá participando, vai ter isso? Tá, vamos ver o que vai acontecer. Ontem, eu fechei o último número, 161 municípios estão fazendo conferência no estado. O nosso estado tem uma dificuldade maluca de se apropriar das políticas públicas. Parece que na educação a gente perdeu até política pública para evasão escolar, porque alguém botou no relatório estadual de Santa Catarina que em Santa Catarina não tinha evasão escolar. A gente tem um orgulho besta, né, de dizer que aqui está tudo bem, está tudo legal. A gente às vezes tem que admitir que não está, que a gente precisa de mais, que a gente precisa e quer mais, principalmente. Porque outros estados dizem e vão lá e se apropriam dessa política pública. Existe política pública e a gente precisa se apropriar dela, a gente precisa tomar conta dela e fazer parte dela. Isso é o fundamental. E não ficar nessa ilusão de que está tudo bem. Por isso que eu gostei aqui da conferência de vocês, o filmezinho foi fantástico, né? Porque mostra a realidade. Né? O strudel é cultura, a nossa cachaça é cultura, tudo isso é cultura. A cultura não perpassa só pelas artes, não, vai muito além, vai tudo isso, entender tudo isso como cultura e saber que isso é o nosso valor, é que é fundamental. O pessoal me convidou para a conferência de Florianópolis. Porque tu tem que estar aqui. Eu disse: eu não vou dar preferência aos municípios pequenos, porque em Florianópolis eles estão há 10 anos com o projeto do Conselho parado dentro da Câmara e não efetivam o Conselho de Cultura. Né? Por quê? Porque a verba do Estado fica toda concentrada em Florianópolis. Aí está todo mundo atendido, está todo mundo bem. Agora a água bateu lá onde vocês sabem, aí eles tiveram que correr. Aí queriam fazer, né? Vem aqui, vocês se virem. Eu vou dar auxílio aos municípios pequenos. Eu vou em Bituba, vou a Xereda, vou a Curupá, vou a São Bento. São Bento está na 4ª conferência municipal. Eles começaram a fazer lá em 2002. Tem faculdade de música na cidade, hoje. Né? Construído com política pública, indo atrás, discutindo, descobrindo o que tem que fazer, etc. Então aqui, nosso grande desafio em Santa Catarina está sendo a composição dos planos municipais de cultura. E eu não vou iludi-los, a gente está mal. A maioria dos municípios não tem órgão gestor, não tem conselho. Leandro, quando você fala em planos, por exemplo, municipais, estaduais e nacional, há uma organização para a montagem desse plano? Sim, total. O plano é diferente do projeto? Sim. O projeto é um projeto. Ele começa e tem fim. Esse plano, esse plano vem desde a discussão de entender a cultura como uma questão de Estado, uma questão do Estado brasileiro. Né? Então ele vem para fazer essa mudança fundamental. Por exemplo, o Plano Nacional ele está vinculado assim. Não vai ter mais a Lei Rouanet, quer dizer, vai ter a Lei Rouanet para os grandes produtores do Rio e São Paulo, vai ter uma parte, porque imagina, quando o ministro entrou, existiam 0,2% do orçamento do Ministério da Cultura. Ele entrou, ele não precisava entrar como ministro, porque ele ganha mais sendo artista do que sendo ministro. Ele falou: eu entro, mas com uma condição. Eu quero ter condições de fazer, e esse é o meu plano. O Lula disse: tá, topou.
ele aumentou, enquanto ele teve, de 0,2% para 0,6% do orçamento do Ministério. Isso fez com que tenha ponto de cultura em Jaraguá, que tenha ações, bibliotecas, computadores em bibliotecas. Esse dia eu fui a Catanduvas, cheguei lá, tinha uma biblioteca com quase 20 computadores. Nossa, que coisa linda, né? Onde vi isso? Ah, é do Ministério da Cultura, um programa lá que nem eu conhecia, para botar computador na biblioteca. Isso fez com que tivesse ação do Ministério em tudo que é, praticamente tudo que é município do Brasil, né? Mas são programas, né? São projetos. Eles têm finitude, acaba o projeto. O Ponto de Cultura é um projeto de 3 anos. Então, nós temos que ir para além disso, né? Então, essa alteração da Lei Rouanet, porque assim, provavelmente em 2010 vai mudar para 2%. Imagina o montante de recursos de 0,6% para 2% do arrecadado pela União, né? Então, como é que eu vou distribuir isso aí? O Ministério fica preocupado com isso. Como é que eu vou distribuir isso aí? Através de projetos, de programas? Vira uma loucura, né? Não, vai ter o Fundo Nacional. O Fundo Nacional vai prever repasse de fundo a fundo, né? Para o fundo, para o município. Mas só vai ser repassado se o município tiver plano municipal. O que é que é? Que isso a gente já botou na primeira conferência, que o município tem que ter um conselho de cultura, ou seja, controle social, paritário, né, deliberativo e consultivo, metade governamental, metade sociedade civil. Não está pedindo mais da sociedade civil, nem mais do governo. Metade, para se dar a discussão, para que ela seja balizada, né? Porque não dá para confiar totalmente só na sociedade civil também, porque os caras querem fazer viagem, né? Então, tem que... é metade, é paritário. Pede-se o quê? Tem o controle social. Pede-se o quê? Um órgão gestor, ou uma fundação, uma secretaria, mas tem que ter um órgão gestor para gerir essa verba, certo? Pede-se o quê? Um fundo, ou seja, uma conta específica para a cultura, né? Um fundo municipal de cultura, que o dinheiro venha e seja ali e só possa ser gastado em cultura, não pode ser gastado em outra coisa, né? E pede-se também o quê? Uma lei de incentivo à cultura, ou seja, uma regra que está combinada, votada e clara para que seja. Esse é o sistema municipal de cultura. Se não tiver isso, não vai haver repasse. Ponto. Isso está escrito no Plano Nacional, né? Que é o controle para que, assim, isso garante que o dinheiro vai cair lá e vai ser bem utilizado? Não. Mas é mais garantido do que colocar num lugar que não tem esses dispositivos. Isso todo mundo tem certeza que é. Por exemplo, o Fundo Cultural do Estado de Santa Catarina está fazendo uma divisão do dinheiro da cultura, do Fundo de Cultura, para os municípios. Só que eles fizeram a divisão e mandaram. Tem prefeitura que nem sabe que está vindo o dinheiro do Fundo Cultural, porque ele cai direto no caixa da prefeitura. Aí o cara não sabe, e aí cai lá, o cara diz, mais dinheiro, entrou. Beleza, legal. Obras, vamos fazer asfalto. Não sei, a Secretaria do Estado ela diz exatamente quanto mensalmente vem do Fundo Cultural para a Prefeitura, né? Mas o cara chega lá e diz, tem um dinheiro da cultura aí. Primeiro que o cara já não vai achar o dinheiro, né? Porque aí... Segundo, que convencer ele a usar aquele dinheiro para a cultura, tem municípios que conseguiram, né? O prefeito é sensível, o prefeito não, se veio do Fundo Cultural, é para ser usado em cultura, e usa. Mas se o cara quiser, ele não precisa usar, compreende? Por quê? Porque o dinheiro não vem marcado, ele não vem para uma conta específica, ele está vindo, sendo feito um repasse, né? É aquilo que a gente acontece. É isso que o Ministério não quer, passar o dinheiro sem regra. Não, tem que ter regra de uso, tem que saber como usar, né? É o município que cria sua lei, o Ministério não vai dizer como é que faz uma lei, o Ministério não vai dizer quem são os conselheiros, não vai dizer como é que é a lei do fundo, tudo vai ser feito no município e pelos municípios, é democrático, né? Mas só o Ministério está dizendo, vai ter que ter esse sistema municipal, senão não tem esse repasse. Aí diz assim, tem gente que sabe, mas a gente não sabe, a gente está sempre preocupado, como é que a gente faz, como é que não faz? Gente, tem que procurar. A Neiva estava lá no
seminário em Lages, né, do Sistema Nacional de Cultura. Tem que ir lá. Daqui da região só negro. Jaraguá não tem ninguém, Xireira de Curupá não tem ninguém, Mastral não tem ninguém. Daqui da região só Xireira. É o interesse das pessoas, a gente tem que ir atrás para fazer.